Olá, nessa aula vamos ver para que serve o Strict Mode no React, né? Qual que é a definição dele, para que ele serve, né? Bom, basicamente, quando a gente está pensando em utilizar o Strict Mode, né? Na verdade, quando a gente utiliza, porque normalmente a gente cria nossos projetos utilizando Create React App e ele está ali presente, né? Mas onde que ele está presente? Ele está presente exatamente aqui, né? Onde a gente tem aqui o React e em seguida uma herança ali de interface ali onde tem o Strict Mode. E o que ele faz de fato, né? O Strict Mode ele tem um comportamento feito para garantir que seja compatível com o estado reutilizável dentro do seu componente, né? Isso quer dizer o quê, né? Que o seu componente ele tem que ser resistente, ele tem que ter uma resiliência para ser montado e desmontado. Então a gente consegue validar as nossas funções, as nossas verificações dentro do componente com maior praticidade utilizando o Strict Mode. Lembrando que o Strict Mode ele é executado no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de produção ele não é executado. Então, é importante que a gente valide nossas funções quando a gente estiver utilizando ali no ambiente de desenvolvimento, claro, né? Mas sempre com o Strict Mode ativo, né? Então, a gente vai ver como que a gente consegue fazer o Strict Mode funcionar aqui de maneira simples, né? Então, para isso, a gente vai fazer o quê, né? A gente vai deixar o Strict Mode aqui ativado, né? E a gente vai utilizar aqui o nosso app. E esse nosso app, ele vai trazer algumas renderizações para a gente, né? Então, vamos trazer aqui o User Effect, que ele tem como função, né, que é executar as nossas funções, executar a nossa informação quando o componente é renderizado. Então, vou colocar aqui um console log, né? Então, eu vou colocar com o nome de user effect, né? Então, user effect, dois pontos, e dentro dele eu vou colocar aqui o efeito executado. O efeito é executado. E aqui dentro, que é a hora que a gente desmonta ele, e eu vou colocar aqui limpa o código executado, né? Limpa o código executado. Então, vou arrumar aqui, né? Executado. E vocês vão notar aqui, né? O que ele faz, né? Ele vai trazer aqui pra gente, primeiro, vamos analisar o que ele está fazendo aqui pra gente, né? Então, vamos lá. Primeiro ele monta a nossa aplicação. Então, ele é responsável por montar. E depois ele faz o quê? Ele desmonta. E em seguida, ele monta de novo. Então, ele faz esses três passos, né? Ele vai montar a aplicação, ele vai desmontar a aplicação e ele vai montar a aplicação novamente. E ele vai fazendo isso toda vez que você fazer alguma alteração ali dentro do seu componente, né? Então, sempre que você fizer alguma alteração, ele vai fazer esses três passos. Se eu desabilitar ele, o desabilitar significa o quê? Remover ele daqui. Então, vocês vão ver que o side effect dele é diferente, né? Então, ele vai ser somente montar a aplicação. Então, eu não vou validar se ele está montando e desmontando de maneira correta, né? Aí eu vou utilizar o quê? Vamos criar aqui um outro componente não, uma outra forma de validar que é utilizando use layout, né? Então, a gente tem use layout effect e use layout effect ele vai trazer aqui pra gente, só deixa eu trazer o nome dele, prontinho. Trouxe o nome importação e só vou fazer a alteração aqui. Bom, aqui ele vai trazer para a gente, né? A gente vai ver o tempo de execução. User Layout Effect, o efeito executado. User Effect executado também. Então ele executou esses dois aqui. E em seguida ele fez o quê? Ele limpou o User Layout e depois ele limpou o User Effect para depois ele fazer de novo, né? O User Layout e o User Effect, né? Se a gente parar para pensar, né, os dois componentes, os dois hooks aqui, eles são muito parecidos, né, no formato deles, né? Eu tenho aqui ele e em seguida eu tenho a mesma forma de passar parâmetro para ele. Né? Porém, a gente tem aqui uma diferença dentro dele, né, que é tudo sobre o tempo de execução, né, que a gente tem dentro da execução desses hooks, né? Basicamente, o user effect, ele tem a função de quê? De fazer a renderização assíncrona, né? Ou seja, depois que uma renderização é pintada na tela, né? Então, a partir do momento que eu vou fazer o render, ele vai executar isso aqui primeiro. E o User Layout Effect, ele é totalmente contrário, né? Ele é executado de forma síncrona, né? Então, após uma renderização. Então, antes da atualização da tela, ele vai ser executado, né? Então, antes da atualização da tela, ele executa e faz aqui a nossa chamada. Por isso que o Use Layout Effect ele é chamado primeiro, né? Então, porque antes de ser executado isso daqui,
ele vai trazer aqui para mim a informação. E enquanto isso, o user effect, ele vai trazer a informação depois que ele bater aqui primeiro. Então, a gente tem essas duas diferenciações. Tá? Mas voltando aqui ao foco, né, do Strict Mode, o que a gente vai fazer agora, né? Então, basicamente, o componente tem que ser resistente aqui para poder montar e desmontar. Então, para isso, a gente vai fazer uma pequena validação aqui, que vai ser basicamente o quê, né? Eu vou criar aqui uma funcionalidade dentro do meu componente, onde ele vai ser responsável pelo quê? Por atualizar o estado e desatualizar o estado. Ou seja, ele vai ter que montar e desmontar o nosso estado aqui várias vezes para a gente ver de fato como que funciona aqui o nosso Strict Mode. Bom, primeiro eu vou criar o quê? Eu vou criar aqui um User Effect, um User State, e esse meu User State ele vai ser responsável justamente por isso, né? Então, o User State ele vai chamar curse list, e esse meu curse list eu vou colocar aqui também o set curse list para ele fazer a alteração do meu curse list, né? E em seguida, eu vou colocar aqui dentro um estado, né, onde eu vou ter um array de objetos, né, que vai ser a minha lista de cursos, e esse meu array de objeto vai ser curse data. E eu vou criar esse meu curse data, só deixa eu aumentar um pouco o espaço aqui pra gente. E esse meu curse data vai ser aqui, const curse data, ele vai receber o que? Um array, e esse meu array de objetos eu vou ter o que? Um ID, que ele pode ser o numeral 1, ele vai ter o title, então ele vai ter a informação qual vai ser o nome do curso, então vamos colocar aqui React, e em seguida eu também vou colocar isActive, para saber se ele está ativo ou não, né? True, e eu vou colocar aqui uma vírgula e vou duplicar essa minha linha. Agora eu vou criar o segundo curso, e eu vou colocar ele como JavaScript, e aqui ele vai ser false. Prontinho. Já tenho a minha lista de cursos. Se eu der um console log aqui na minha lista de cursos, eu já vou ter os meus cursos aqui, né? Então, ele executou 2 vezes e trouxe os meus 2 cursos aqui, certo? Então, vamos lá. Feito isso, aí eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar renderizar essa minha lista, né? Eu vou precisar mostrar para o usuário essa minha lista. E para isso eu vou usar o quê, né? Eu vou utilizar uma UL. Então, eu tenho aqui o L. Opa, o L. E essa minha UL, ela vai ter dentro dela uma LI, que é uma lista. Vou tirar essa dívida aqui e essa outra também. Prontinho. Então, para isso eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu curse list e vamos fazer a interação desse array aqui, né? Então, .map. Então, vou colocar aqui curse e vamos interar dentro dele, né? Então, aqui dentro eu vou ter um return e dentro desse meu return eu vou passar o meu LI, na verdade, né? E meu LI, ele vai ter o que dentro dele, né? Como eu estou trabalhando com uma lista, obrigatoriamente eu preciso passar uma chave, que vai ser o meu key, e ela vai ser o quê? Um ID, né? Que vai ser o key.id. Por quê? Porque senão eu acabo me perdendo na hora da interação e eu não consigo encontrar, às vezes, qual que é a informação que eu estou precisando, né? Então, eu vou passar aqui o curse.title, que é o que a gente definiu aqui em cima, né? Que vai ser o curse.title. E vamos ter aqui a nossa lista. O que está faltando aqui para a gente passar? Eu já tenho o return, eu já tenho o L fechando aqui. E eu vou precisar passar mais alguma informação, né? Então, curse, vamos ver se eu não estou esquecendo de nada. Estou esquecendo sim, de fechar aqui. Prontinho. Aí eu tenho aqui React e JavaScript. Beleza. Tenho aqui as minhas 2 listas de curso, só que aí a gente vai brincar um pouquinho, né? Vamos colocar aqui um style, vamos colocar em line mesmo, e vamos colocar aqui color. E a minha cor da minha estilização, ela vai ser o quê, né? Se o meu... Opa, deixa eu trazer a minha chave de volta aqui. Essa aqui também. Vou colocar aqui o curse.isActive. Se ele estiver ativo, eu vou trazer aqui a cor verde, né? Green. Se ele estiver inativo, eu vou trazer red. Prontinho. Aí ele vai trazer aqui para mim o reflexo dessa minha alteração, né? Então, ele está ativo, está verdinho. Ele está inativo, ele está red, ele está vermelho. Tá. Aí, em seguida, eu vou fazer o quê, né? Vou criar aqui embaixo a possibilidade do quê, né? Eu coloquei direto aqui, mas eu poderia colocar uma spam, colocar alguma outra coisa aqui que ficaria também tranquilo, né? Vamos colocar aqui dentro da minha LI um button. Dentro do meu button, eu vou colocar também marcar como. E aqui dentro também vou colocar essa mesma validação
aonde eu vou ter que marcar como. Se ele tiver true, eu vou trazer inativo. Por quê? Porque eu quero que se tiver ativo, eu vou mudar para inativo. Se ele tiver inativo, eu vou mudar para ativo. Prontinho. Feito isso, 2 botões. Só vou diminuir um pouquinho aqui, e aí a gente consegue ver. Beleza. Não está executando nada, vamos criar aqui um handle para que a gente faça essa execução. Então, eu tenho aqui o onClick, e no meu onClick eu vou colocar ele como handler, active, curse. Beleza. Feito isso, eu vou precisar passar para esse meu handler, active, eu vou ter que passar para esse meu handler qual que é o ID do curso, né? Então, eu posso passar dessa forma, né? Então, eu tenho aqui o curse.id, então eu vou passar o curse ID, mas como eu estou passando a informação aqui dentro com um parâmetro, eu preciso passar isso aqui como callback, né? Então, eu vou chamar ele dessa forma. Prontinho. Ele vai dar erro aqui, por quê? Porque eu não tenho a minha função aqui, ela não está definida, né? Então, vamos lá, const. E na minha constante, eu vou passar aqui o curse ID, e em seguida, vamos passar aqui a minha função. Prontinho. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pegar o curse ID. Beleza. Cliquei, ele vai trazer 1 e 2, né? Que é basicamente o nosso ID do curso, né? Então, independente de quantas vezes eu clique, ele vai trazer aqui para mim a informação. Beleza, a gente já conseguiu o primeiro passo, que é trazer o ID do nosso curso. Agora, o próximo passo é o quê? Fazer com que ele atualize o estado do meu curso, né? Então, para isso, eu vou utilizar aqui o setCurseList e vou passar o quê? O PrevState, onde eu tenho o estado anterior da minha aplicação, e eu vou passar aqui para dentro dele o quê? Vamos colocar aqui um console log também, né? Vamos colocar o console log do PrevState e vamos ver o que ele está chegando aqui. Beleza. Eu vou clicar, ele vai quebrar por quê? Porque eu não estou fazendo nenhuma alteração, né? Eu só estou trazendo aqui um console log. Mas aqui eu consigo ver, né? Então, o meu PrevState ele vai trazer exatamente o meu estado anterior ali da minha aplicação. Beleza. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos trazer aqui um return, porque aqui a gente consegue validar algumas informações, né? Então a gente pega o estado anterior da nossa aplicação, dá um map nela e faz o seguinte, eu vou colocar aqui um curse também, e em seguida eu vou trazer a nossa alteração, né? Então, para isso eu vou fazer o quê? Eu vou colocar if e vou verificar, né? Se o curse.id ele for igual ao curse ID que eu estou passando ali em cima. Deixa eu só pegar a informação aqui e aqui. Beleza. Aqui faltou arrow. Beleza. Se o curse ID, que é o do PrevState, que é o que a gente está pegando aqui, o PrevState, o ID, ele foi igual ao ID que está sendo passado ali, então o 1 vai ser igual a esse outro número 1. Então a gente vai fazer o quê, né? A gente vai pegar o curse.isActive e vai passar para dentro dele o quê? A negação dele mesmo, né? Então eu vou passar a negação de curse.isActive. Beleza. E em seguida, depois desse if, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um return e vou retornar o quê? O curse. Beleza. Feito isso, eu vou limpar aqui e ele vai trazer aqui para mim. Eu marquei ele como ativo. Porém, se eu quiser marcar ele de novo como inativo, eu não consigo. Da mesma forma o outro, né? Então, por quê? Eu posso mudar para ativo, mas eu não consigo fazer disparo de ações no outro botão. Mas se eu recarregar a página, ele vai funcionar. Recarreguei de novo, vai funcionar. Por quê, né? Porque quando a gente está trabalhando com Strict Mode, eu não estou utilizando uma função pura, basicamente ele está fazendo o quê, né? Aqui dentro, né? Ele vai renderizar o componente 2 vezes, ele vai montar o componente, ele vai configurar o efeito do layout e ele vai trazer aqui para a gente a informação, né? Então, aqui ele acontece da mesma forma, né? Então, quando eu estou clicando na minha função aqui, no meu botão, que está fazendo o disparo aqui da minha função, ele está fazendo o quê, né? Ele está mudando para true, false true. E depois ele não altera de novo, porque ele já entendeu que aquilo já está sendo executado, né? Então, eu já estou tendo um problema aqui na hora de executar, que eu posso resolver como? Eu posso resolver tirando o Strict Mode, né? Se eu tirar o Strict Mode e falar para ele atualiza para mim, eu atualizo e volto. E aqui também, eu atualizo e volto, tranquilamente. Porém,
acaba sendo não performático isso na hora que você tiver com o ambiente em produção, porque seu componente ele não está aguentando montar e desmontar a aplicação várias vezes. E a gente resolve isso como, né? A gente precisa alterar a função para uma função pura e ele resolve o problema, né? Aí a gente consegue ter isso com mais facilidade do que a gente imagina, né? Por quê? Porque a gente pode manter basicamente essa nossa estrutura aqui. Vou só comentar essa informação que eu tenho aqui. Prontinho. Vou comentar isso aqui e a gente vai criar aqui a nossa função pura, né? E para a gente utilizar a função pura, opa, eu cortei aqui, beleza. E para a gente utilizar a nossa função pura, o que a gente vai precisar, né? A gente já tem aqui o curse e a gente vai fazer uma validação, né? O curse.id, se ele for igual ao curse.id, então a gente vai fazer o quê, né? A gente vai manter o que a gente tem ali de curse e a gente vai mudar somente o isActive. E o isActive vai receber o curse isActive normalmente, ponto isActive, só que a negação dele mesmo, né? Então a gente faz a negação dele mesmo e em seguida a gente passa aqui o curse. Beleza. A gente fez essa alteração. Está faltando eu fechar alguma coisa? Está faltando eu fechar alguma coisa. Está faltando eu botar o parênteses aqui. Fiz aqui, fechei aqui. Aí em seguida eu abri aqui, que fechei aqui. E em seguida aqui. E aí eu vou precisar botar mais um carinha desse. Beleza, deixa eu ver return. Deixa eu só organizar o que a gente está retornando aqui, que fica mais fácil. A gente retornou esse aqui para true e esse aqui para false. Aí a gente coloca aqui a chavinha de fechar, porque a gente está fechando ali o nosso parâmetro e depois a gente fecha aqui o nosso parênteses também. Prontinho. Pronto, aí basicamente eu tenho o quê, né? A possibilidade de ter aqui ativo e inativo. Vou conseguir ver aqui a nossa alteração de estado, né? Então, na hora que eu marcar aqui, ele vai trazer aqui para mim ativo e inativo. E se eu tirar o strict mode, ele vai funcionar da mesma forma, né? Então, ativo e inativo, ativo e ativo. Beleza. Então, basicamente, a gente consegue utilizar strict mode para validar se a gente está conseguindo montar e desmontar o nosso componente de maneira simples e de maneira sustentável, né? A gente consegue testar a resiliência, a resistência do nosso componente na hora de fazer esse tipo de alteração de manipulação de estado e a gente consegue ver ali no ambiente de desenvolvimento como que isso acontece, como que isso muda, né? Então, basicamente, a gente conseguiu ver as duas formas ali da gente fazer essa pequena alteração. Certo? Então, aqui basicamente eu estou falando o quê? Pega e valida se os dois IDs eles são iguais. Se ele for igual, eu vou fazer o quê? Eu vou manter o que é a minha estrutura de dados e vou alterar somente a chave que eu preciso, né? Então só o isActive vai ser alterado. Se não for igual os dois números aqui, então ele vai trazer, vai manter o restante da mesma forma. Então a gente consegue trazer um pouco mais de performance ali na nossa validação de front-end. Certo? Eu espero que você tenha entendido como que a gente faz essa validação ali de strict mode e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.